Olá, quarto ano A, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Nós estamos aqui para nosso último dia de aula da quinta semana, tá? Amanhã já começa a outra semana, sexta, né? Hoje é quarta-feira, aula 4, dia 7 de abril, dia 7 do 4. Nós vamos ter aula de ciências no livro, vamos continuar essa aula lá na atividade impressa e também em matemática. Não esqueça de pintar o dia da atividade lá no calendário. Então, no livro de ciências de vocês, nós estamos continuando a falar sobre alimentação, né? Nós falamos que o nosso combustível é o alimento, é ele que nos dá energia. E nós vimos também que a energia do sol, ela é utilizada pelas plantas, não é? Então, a energia do sol, ela é energia de alimento para as plantas. Através disso, dessa luz com outros elementos, gás carbônico, água, nutrientes, a planta produz seu próprio alimento, que nós chamamos isso de quê? De fotossíntese. Então vamos lembrar aqui que se o sol é energia, pensa comigo, essa plantinha, ela vai ter dentro de si guardada essa energia do sol, né? O que ela produziu de alimentação, ela vai ter dentro de si guardado. Aí eu te digo, e se, no caso, ela servir de alimento para uma lagartinha? Essa lagartinha, de forma indireta, ou seja, ela não está recebendo energia direta do sol, mas indiretamente ela está comendo a energia que foi guardada dentro da planta. Essa energia está indo para ela. E se por acaso essa lagartinha for alimento, no caso, de um pássaro, né? De um pássaro. Esse pássaro, se você pensar, ele está pegando a energia que está dentro da lagarta, que acumulou, que foi guardada, e a energia também dessa planta. A gente chama isso de fluxo de energia. A energia que a planta guardou, né, no caso, essa energia ela é passada de forma indireta, né, não diretamente. Ó, passou daqui para a lagartinha e da lagartinha para o pássaro, através da alimentação. Isso daí a gente chama de fluxo de energia. Então, a energia ela é passada de um ser para o outro quando ele se alimenta do outro. Porque essa energia está guardada em todo o corpo, né? No caso, daquela planta ou do animal. Então, esse processo, esse fluxo, né? Que nós estamos falando, de passar a energia de um ser para o outro através da alimentação, de um depender um do outro para se alimentar, para sobreviver, a gente chama isso de cadeia alimentar. Cadeia, né, nós estamos acostumados a lembrar de prisão, mas cadeia, na verdade, ela significa elos que unem um ponto ao outro. Então, por exemplo, se eu tenho um ponto aqui, e esse ponto se une a esse aqui, esse ponto se une a esse aqui, e aí vai indo, se une a outro. Então, isso aqui já está formando uma conexão, né? Um ponto ligado ao outro, como se tivesse ligações. A ligação, no caso, é a alimentação, um depender do outro. Forma um esquema que a gente chama de cadeia alimentar. Isso aí é uma cadeia, certo? Então, quando você pensa que aquela lagartinha, ela se alimenta da planta, né? Então, através dela, nós temos um elo que se liga à lagartinha, porque a lagarta se alimenta dela, e que no caso, se houvesse um pássaro para se alimentar dela, nós teríamos aqui um outro elo, né? Um outro elo, nós teríamos aqui uma cadeia alimentar, certo? Onde é passado o fluxo de energia de um ser para o outro através da alimentação, certo? Então, não esqueça de ler tudo isso que eu estou falando, tá? Aqui tem um exemplo de uma cadeia alimentar. Observa que essas setas verdes aí, elas servem para mostrar quem se alimenta de quem. No caso, se você puder ver, é na planta que começa a cadeia alimentar, tá? É aqui que é o começo. O começo é no produtor. Por que ela é produtor? Porque ela é a única que produz seu próprio alimento. Ela não precisa caçar, comer, ela produz dentro de si. Então, ela é o começo. Dela, nós passamos a setinha para cá. Por que a seta está indo para essa capivara? Porque a capivara vai comer a planta, vai se alimentar da planta, vai utilizar a energia da planta, certo?
E da capivara vem para cá, para a onça. Por quê? Porque a onça vai comer essa capivara, vai se alimentar dela, certo? Então a seta vai para quem se alimenta do outro, ok? No caso, a onça aqui, você vê que não tem alguém assim, algum outro animal que se alimente, porque nós chamamos ele de topo da cadeia. Topo. O que é o topo? O topo é aquilo que está no alto, não é isso? O topo é aquilo que está no alto. Isso significa que é aquele animal que é o mais forte entre todos eles, que se alimenta de outros animais, mas não tem um outro que geralmente é o predador dele, tá? Predador natural, dentro da natureza. Mas aí você fala, mas professora, tem isso aqui, ó, que todas as setas estão indo para ele. Isso aí vai estar em todas as cadeias alimentares, em todos os grupos que um animal se depende do outro e plantas. Eles são os decompositores, as bactérias e os fungos, né, que são aqueles micro-organismos pequenininhos que a gente não enxerga, mas que estão por aí, em todos os lugares no planeta, inclusive até no nosso corpo. Existem bactérias boas que não nos fazem mal e existem bactérias que provocam doença. E existem as decompositoras, junto com os fungos. Elas vão estar no momento em que o animal ele está morto, no caso, e o seu corpo começa a entrar em decomposição, por isso que chama decompositores, tá? Ele vai acabar com aquele corpo que não tem mais vida, para que se torne, né? Se volte para a própria natureza. Você observou que tem uma seta que vai do decompositor? Todas as setas vêm para ele. Quer dizer o quê? Que todos, inclusive a planta, né? Ó, inclusive a planta, vai um dia morrer, né? E vai ser decomposta pelos fungos e bactérias. Isso vai acontecer com todos os seres vivos, certo? Mas a única seta que está indo para, ou saindo dos fungos e bactérias, é para a planta. Por quê? O decompositores ele vai acabar vai ser o fim de tudo no caso, vai decompor o corpo no final de tudo e tudo vai voltar para cá, ó, para a terra. E essa terra vai alimentar também quem? Através dos nutrientes aqui no chão, ó, a própria planta. Então a planta ela vai, no caso, se beneficiar do que a decomposição joga ela espalha, né, ela é absorvida pelo chão. E aí vai começar outro processo de novo. Por isso que é um ciclo, né? Vai se renovando, vai acontecendo novamente, certo? Aqui, no caso, nós temos os nomes que isso recebe, que é o produtor, consumidor primário, secundário e até o terciário a gente costuma chegar. Significa o quê? Com quem que eu disse que começa a cadeia alimentar? Eu disse que começa com o produtor, com a planta. Então, ela é o produtor. Quem consome a planta? Quem consome a planta vai ser o consumidor primário, é o primeiro a consumir o produtor. E quem consome, né, esse consumidor primário vai ser o secundário. E se tiver um que vai consumir, né, vai se alimentar do secundário, seria o consumidor terciário. Aí vai na ordem. E os decompositores, ele no caso consome todos, certo? E vai terminar no próprio solo, absorvido pelo próprio solo. Então, após vocês assistirem o vídeo com essa explicação, fazerem bem a leitura, vocês têm esses 2 exercícios aí embaixo, tá? Esses exercícios são sobre o que eu acabei de falar do esquema da cadeia de alimentação, tá? Da cadeia alimentar. Você vai falar sobre a questão dos decompositores, certo? Aquelas setas que estão chegando a ele, significa o que aquelas setas? Volta lá o vídeo, né? Assiste de novo a parte que eu estava explicando. E depois vocês têm aí a número 2, que pergunta para onde vai a seta que sai dos decompositores, né? Essa seta que sai deles, das bactérias e fungos, está indo para quem? Né? Qual é o sentido disso? Aí vocês vão fazer a resposta dessas questões. Então, continuando a aula de ciências sobre a cadeia alimentar que a gente estava conversando, nós estamos aqui na atividade impressa, né, para continuar a aula 4 de ciências. Não esqueça da data, 7/4, certo?
Então, nós temos aqui outro esquema, outro fluxo de energia sendo passado aqui através da cadeia alimentar. Eu vou até aumentar um pouco para vocês entenderem melhor. Isso aqui é a mesma coisa que foi explicado do livro, tá vendo? Nós temos aqui, primeiramente, quem? O nosso produtor, né? Que é a planta, que ela produz seu próprio alimento. Ela vai ser consumida por quem? Por esse gafanhoto, né? Esse gafanhoto vai consumi-la, então ele é o consumidor primeiro, né? O primário. Depois, a seta dele aqui vai para quem? Para ele aqui, né? Porque ele vai ser o consumidor secundário. Dele aqui vai para ele, que é a cobra, que vai consumir o sapo. E quem vai consumir a cobra? O gavião. E quem consome o gavião? Na natureza, né, de forma natural, ele é o predador do topo, ele está no topo, ok? Então, sobre esse esquema aí da cadeia alimentar, se tiver alguma dúvida, volta o vídeo lá na explicação do livro, e aí vocês vão responder essas questões. Você vai dizer para mim quem são os consumidores que aparecem nessa cadeia alimentar, qual deles é o herbívoro, né, que se alimenta da planta, qual é o carnívoro, quais são os carnívoros, né, carnívoros, qual é o ser produtor dessa cadeia alimentar, e você vai fazer para mim depois, no finalzinho aí, vai definir. O que é definir? Dizer o que é. Definir é dizer o que é. Você vai me dar a explicação do que são herbívoros, carnívoros e onívoros, tá? E para terminar, nós temos uma aulinha de matemática. Tá vendo o coelhinho aí, o tema ainda da Páscoa? Preciso de ajuda com as operações matemáticas. O que são as operações matemáticas? As continhas, né? Então, essas continhas aí de adição e de subtração, você vai praticar ajudando esse coelhinho a resolvê-las, ok? Então, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.